Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. O escritor americano Michael Crichton disse uma vez, abre aspas, se você não conhece a história, então você não sabe de nada. Você é uma folha que não sabe que é parte de uma árvore. Fecha aspas. O problema é, e se a história que você conhece não for verdadeira ou é uma farsa? Olá, bem-vindo! Eu sou o Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio WLC. Hoje o Will vai partilhar conosco um pouco da história por trás de uma das doutrinas mais conhecidas do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. Will? Obrigado, Cris. E o programa de hoje, Paganismo, Platão e a Trindade. Sim, a doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais amplamente aceitas na teologia cristã e acredita-se que seja fundamental para a fé cristã. A Enciclopédia Católica chega a chamá-la de doutrina central da religião cristã e a maioria das denominações concorda com essa posição. Na verdade, há um bom número de denominações protestantes que negam a existência de uma divindade trina, como os Mormons e as Testemunhas de Jeová. E os unitarianos e os cientistas cristãos. Sim, esses também. Todos eles são considerados seitas por outras denominações tradicionais. Isso é verdade, e sempre ouvi muitos os condenarem por isso. Mas e se estivermos errados? E se as origens da doutrina da Trindade não forem das Escrituras, mas de alguma outra fonte? Isso mudaria sua crença na ideia de um Deus que é composto de 3 em 1? Acho que para a maioria de nós, isso dependeria de qual fonte tudo isso foi tirado. E se essa concepção seria passível de ser provada ou não. É isso mesmo. Mas é importante reconsiderarmos no que acreditamos, porque o que achamos que é verdade, muitas vezes não é. Por exemplo, Cris, qual é um fato que você pode me contar sobre a Grande Muralha da China? Bem, primeiramente essa muralha está localizada na China e ela foi construída para impedir a entrada de invasores. A maior parte do que vemos hoje lá foi construída pela dinastia Ming. Mais alguma coisa? É a única coisa feita pelo homem que pode ser vista do espaço. Essa era a resposta que eu estava procurando. Acho que a maioria de nós aprendeu sobre isso, mas que simplesmente não é verdade. Mas de onde então que surgiu essa ideia? Bem, primeiro, provavelmente essa ideia foi contada para tentar impressionar pelo tamanho que essa grande muralha possui, que é realmente gigantesca. No entanto, quando começa o espaço sideral a 180 mil metros de altura, a grande muralha não é a única coisa que pode ser vista, nem mesmo é a coisa que facilmente se vê. Podem ser vistas rodovias, aeroportos, pontes e represas. Assim, quanto mais nos afastarmos da Terra, não nos será possível ver praticamente nada, muito menos por meio de fotografias, mas somente por meio de imagens de radar. Que impressionante! Existem outros mitos mais comuns, como a ideia de que os cães só podem ver em preto e branco, ou que se você tocar em um filhote de passarinho, sua mãe o rejeitará porque ela pode sentir seu cheiro incutido em seu pequeno filhote. Todos esses são mitos bem conhecidos, mas simplesmente não são verdadeiros. Lembro-me de ter lido algo que se aplica ao que você está falando. Eu não me lembro onde que eu li, mas realmente ficou gravado em minha mente. Dizia algo relacionado ao fato de que certas doutrinas terem sido aceitas como verdade por muitos anos, mas que elas não provam que nossas crenças são infalíveis. O tempo não transforma o erro em verdade, e a verdade se manterá do jeito que ela é. Nenhuma doutrina verdadeira perderá sua essência só pelo fato de a buscarmos. Era algo mais ou menos parecido com isso.
Isso é muito bom e é verdade. Só porque todos nós fomos criados acreditando em uma divindade trina, e só porque essa doutrina existe há mais de 1000 anos, uma vez que se tornou a doutrina central e fundamental do cristianismo moderno, não significa que ela seja apoiada nas Escrituras. E de onde vem isso, então? Bem, não podemos identificar apenas uma fonte para provar um ponto. Em termos gerais, isso vem do paganismo antigo, mas que se transformou com o tempo e foi extraída de várias diferentes fontes pagãs. Antes de entrarmos propriamente no assunto que preparamos, eu gostaria de reservar apenas um segundo para compartilhar com nossos ouvintes uma passagem das Escrituras que provavelmente está saltando em suas mentes enquanto estamos conversando aqui sobre alguns assuntos que remetem ao programa de hoje. Pois não, leia, por favor. Eu gostaria de gastar alguns segundos para falar sobre 1 João, versículo 5, versículos 7 e 8. Na verdade, quando você me disse pela primeira vez que a doutrina da Trindade não era bíblica, meu primeiro pensamento foi: o que você quer dizer com não é bíblico? E os versos de 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8? Para ser bem honesto com você, esta também foi a primeira coisa que pensei. Por que você não lê muito que rapidamente para que nossos ouvintes saibam do que estamos falando? Diz, pois há 3 que dão testemunho, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Certamente que esses versos soam como se estivéssemos ensinando aqui sobre a Trindade, não é verdade? Sim, é verdade. É por isso que, antes de prosseguirmos, eu gostaria de deixar bem claro que isso não fazia parte da carta original de João. O respeitado estudioso do Novo Testamento, Bart Ehrman, escreve, abre aspas, essa doutrina de uma trindade não parece ser uma doutrina considerada pelo Jesus histórico, por Paulo ou qualquer outro escritor cristão durante os primeiros 100 anos ou mais do cristianismo. Ela não foi encontrada categoricamente declarada nos primeiros escritos cristãos. A única passagem do Novo Testamento que fala sobre essa doutrina, 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, não fazia parte, originalmente, do texto, mas foi acrescentada por escribas doutrinariamente astutos em uma data posterior. Essa doutrina não é encontrada em nenhum manuscrito grego antes do século XI. Fecha aspas. Então sim, essa ideia não é algo que aparece nos manuscritos mais antigos, mas que surgiu mais tarde. E aqui está a questão. Os estudiosos da Bíblia sabem desse fato e sempre souberam disso. Somos nós os leigos fiéis que não sabíamos. Edmund Fortman, um estudioso jesuíta que escreveu um livro intitulado O Deus Trino. Eu marquei uma citação aqui que gostaria que você lesse, Chris. A parte que eu quero que você leia está sublinhada. Diz, abre aspas, o Antigo Testamento não nos diz nada explicitamente ou por inferência da existência de um Deus trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Não há evidência de que qualquer escritor sagrado sequer suspeitasse da existência de uma trindade dentro da divindade. Até mesmo haver no Antigo Testamento uma ideia, prenúncios ou sinais velados de uma trindade, é ir além das palavras e intenções dos escritores sagrados. Os escritores do Novo Testamento não nos dão nenhuma doutrina formal ou expressa relacionada à trindade. Em nenhum lugar encontramos qualquer doutrina trinitária dos 3 temas distintos da vida e ação excelsa na mesma divindade. Fecha aspas. Uau, essa é uma declaração e tanto. O ponto principal que quero deixar bastante claro antes de prosseguirmos é que a doutrina de uma divindade trina não só não é encontrada nas Escrituras, mas que os líderes religiosos e estudiosos da Bíblia sabem disso. Eu não me importo se você já ouviu sermões pregados sobre isso, pois aqueles que conhecem a Bíblia sabem que essa doutrina não é encontrada na palavra de Yah. Mais algumas citações. Estão aqui, Chris. Leia esta que é da Enciclopédia Católica HarperCollins. Vamos lá. Abre aspas. Hoje, no entanto, os estudiosos geralmente concordam que não há uma doutrina da Trindade, bem como no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Isso iria muito além da intenção e formas de pensamento do Antigo Testamento para supor que uma doutrina cristã do final do século IV ou do século XIII poderia ser encontrada lá. Da mesma maneira, o Novo Testamento não contém uma doutrina explícita sobre a Trindade.
Martinho Lutero, líder alemão da Reforma Protestante, disse, abre aspas, é verdade que o nome Trindade não se encontra em parte alguma das Escrituras Sagradas, mas foi concebida e criada pelo homem. Fecha aspas. Você entendeu, Chris? Ele disse que foi concebida e criada pelo homem. Isso é incrível! O falecido Charles Ryrie foi um estudioso da Bíblia e teólogo americano. Ele foi professor e reitor de estudos de doutorado no Seminário Teológico de Dallas. Em seu livro Teologia Básica, ele fez uma colocação bastante reveladora. Eu tenho o livro dele aqui comigo. Você poderia, por favor, abrir na página 89 e ler o parágrafo que está entre colchetes? Ok, aqui diz: muitas doutrinas são aceitas pelos evangélicos como sendo claramente ensinadas nas Escrituras para as quais não há textos que as comprovem. A doutrina da Trindade é um bom exemplo disso. É correto dizer que a Bíblia não ensina claramente a doutrina da Trindade. Na verdade, não há nem mesmo um texto que diga, de uma forma escrita, um único versículo ou passagem que claramente afirma que há um Deus que exista na forma de 3 pessoas. E eu tenho mais algumas declarações de teólogos que eu gostaria que você lesse. Aqui, bem aqui. A primeira diz: uma das grandes maravilhas da história cristã tem sido a capacidade dos teólogos de convencer os cristãos de que 3 pessoas são realmente um só Deus. A segunda diz: porque a Trindade é uma parte tão importante da doutrina cristã que surgiu mais tarde e é impressionante que o termo não apareça nem mesmo no Novo Testamento. Da mesma forma, o conceito desenvolvido de 3 pessoas da divindade no mesmo escalão, encontrado em formulações de credo posteriores, não pode ser claramente detectado dentro dos limites do cânone. Observe nessa última citação que ele disse, porque a Trindade é uma parte tão importante, e depois diz, da doutrina cristã. Não importa o que presumimos do que foi nos ensinado ou mesmo o que extrapolamos. A verdade é que as Escrituras não ensinam sobre uma divindade trina. E como você estudou sobre isso mais do que eu, Will, de onde que vem isso então? Isso tem que ter vindo de algum lugar. Bem, novamente, como eu disse, não é possível identificar uma fonte específica. A ideia de uma trindade é encontrada em todo o paganismo antigo. Algumas religiões tinham mais de uma trindade, mas cada uma era considerada 3 em 1. Você poderia nos dar alguns exemplos? Claro que sim. Provavelmente o registro mais antigo da crença em uma trindade é encontrada na Suméria, e não em Samaria, que é mencionado na Bíblia. Suméria é o que antecedeu Abraão. Esta antiga divindade trina consistia em Anu, o pai e rei dos deuses, em Liu, o deus criador, e Enki, o senhor da sabedoria. Na trindade babilônica, uma figura materna completava a chamada trindade sagrada de Nimrod. Semiramis e Tamuz. Semiramis, como esposa de Nimrod e mãe de Tamuz, o Salvador, foi chamada de mãe de Deus e denominada Rainha do Céu. Isso é chocante. E é dessa forma que alguns cristãos se referem também a Maria. Você tem razão, porque o cristianismo apostólico foi corrompido pelo paganismo de muitas maneiras, e o cristianismo moderno tem uma semelhança curiosa com o paganismo antigo. Especialmente o paganismo babilônico, que tinha por costume o uso de crucifixo, pão doce de Páscoa. A Quaresma. Sim, a Quaresma. E tudo isso veio da Babilônia. Os egípcios também tinham sua trindade, tendo Osíris como pai, Ísis a mãe e Horus o filho. A trindade hindu consiste em Brahma, Vishnu e Shiva. Os gregos também tinham sua própria versão de uma trindade. Eles adoravam Zeus, Atenas e Apolo. Bem, os gregos adoravam muito mais coisas do que isso. Verdade, assim como os egípcios, hindus, babilônicos, etc. No entanto, o que é significativo sobre Zeus, Atenas e Apolo é que os gregos reivindicaram esses 3 em particular. Abre aspas, os 3 atuavam como um só. Fecha aspas. Dessa forma, você pode ver que o conceito de uma divindade de 3 em 1 já existia. Mas a verdade é que podemos identificar uma trindade em todo o mundo antigo, tanto na teologia quanto nos símbolos e contrafações. E a trindade romana era Júpiter, Marte e Vênus. É interessante que tantas dessas trindades tivessem figuras femininas como deuses. Satanás sempre corrompe e distorce tudo. Você sabia, Chris, que em hebraico a palavra para respiração, que é frequentemente traduzida nas escrituras como espírito, e que é a palavra usada para Espírito Santo, é uma palavra feminina? Sim, é isso mesmo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Muitas dessas trindades pagãs tinham aspectos em comum.
Principalmente, é claro, que os três seres eram considerados parte de um Deus trino. E, frequentemente, um era o pai, o outro a mãe e um era o filho. O filho também era marido da mãe, sendo considerado pai encarnado. Sério? Eles também tinham isso em comum? Ou seja, em comum com a Trindade cristã? Bem, sim, porque a Trindade cristã foi constituída usando como modelo a Trindade pagã. Certo. E isso é muito chocante. Todos os três sempre foram considerados divinos e como deuses, mas frequentemente eram considerados como tendo três formas. Em outras ocasiões, a Trindade era vista como um deus desempenhando três papéis, e comumente o pai era deixado de lado e a adoração se concentrava na mãe e no filho. Sombras do catolicismo. Com certeza, porque o catolicismo e mais tarde o protestantismo adotaram essas crenças dentro do cristianismo. Um exemplar da revista Life, publicada em 30 de outubro de 1950, continha uma citação fascinante da Assunção de Maria. Diz, abre aspas, nossos oponentes às vezes afirmam que nenhuma crença deve ser sustentada dogmaticamente e que não esteja explicitamente declarada nas Escrituras. Mas as próprias igrejas protestantes aceitaram tais dogmas como a Trindade, para as quais não há autoridade expressa nos evangelhos. Uou, que acusação! Como protestantes, nós gostamos de nos orgulhar de afirmar que nossas crenças provêm exclusivamente das Escrituras, sola Escritura. Mas, em muitas áreas, nós apenas seguimos o caminho do catolicismo e nunca questionando ou estudando por nós mesmos. E precisamos fazer esse estudo de uma forma pessoal. Precisamos questionar. Precisamos compreender que cada crença que observamos é baseada apenas na palavra de Iá. Não podemos permitir apenas por preguiça ou descuido continuar a nos apegarmos às crenças pagãs que honram Satanás e desonram a Iá. Uma última citação que eu gostaria que você lesse, Chris. Isso foi extraído de um livro chamado A Mulher Mística e as Cidades das Nações, de Thomas Dennis Rock. Você poderia ler isso para nós, por favor? Diz, os antigos babilônios reconhecem a doutrina de uma trindade ou três pessoas em um só Deus, como uma figura de um Deus composto com três cabeças, formando parte de sua mitologia, e também o uso de um triângulo equilátero como um símbolo dessa trindade dentro de uma unidade. A Bíblia é clara, só existe um Deus, e esse é Yahweh. Yahushua é seu filho unigênito e totalmente humano. Qualquer outra coisa diferente disso procede do paganismo. Faremos uma pequena pausa e quando retornarmos, eu gostaria que você, Will, explicasse como essa crença tão claramente pagã foi capaz de se infiltrar no cristianismo apostólico. Voltamos já! De Gênesis a Apocalipse, o único tema e a essência das Escrituras é o amor de Yahweh pela humanidade. O amor divino é o poder mais forte do universo, e é por isso que Satanás tentou com todas as suas forças torcer as Escrituras para que todos temessem aquele que, na verdade, era o merecedor de todo o nosso amor e gratidão. Uma área que Satanás usou para deturpar o caráter do amor de Yah está nas histórias do Antigo Testamento, onde Yahweh ordenou aos israelitas que eliminassem completamente vários de seus inimigos. Esse genocídio em massa parece entrar em conflito com outras passagens das Escrituras que apresentam o Pai Celestial como bondoso, justo e infinitamente amoroso. Entretanto, há uma razão para isso, e esta razão é coerente com o caráter de amor do Pai. Para saber sobre a verdade, acesse o www.worldlastchance.com/português e procure pelo documentário Nefilim na Bíblia. Você também poderá procurá-lo no YouTube. Não acredite nas mentiras e enganos de Satanás, pois Yahweh ama a todos e sempre há um sentido ou propósito para cada um de seus ditames. Durante o nosso intervalo, eu estava lendo mais algumas dessas citações que você imprimiu, Will. E aqui está uma do dicionário bíblico HarperCollins. Diz, a doutrina formal da Trindade, conforme definida pelos grandes concílios da Igreja do século IV e V, não se encontra no Novo Testamento. Então, eu acho que minha pergunta é, como essa crença adentrou a fé cristã?
As citações que você compartilhou conosco em nosso último segmento são muito reveladoras. Para mim, ao estudar esse assunto, eu dei uma olhada em minha concordância e pesquisei cada uso da palavra Espírito, ou Espírito Santo, ou Santo Espírito na Bíblia, e cada um deles se refere à respiração. E lá diz a respiração de Yah e nossa respiração, e foi só isso que eu encontrei. E então, como extrapolamos a ponto de chegar a uma terceira pessoa da Trindade cristã? Eu resumiria isso em uma única palavra: helenização. No Jornal Americano de Teologia, volume 13, número 4, o Dr. George Gilbert publicou um artigo fascinante intitulado A Helenização dos Judeus entre os anos 334 a.C. e 70 d.C. Em seu artigo, ele afirma que após as conquistas de Alexandre o Grande, abre aspas, o impacto da civilização grega sobre os judeus que então ocorreu deu ao período uma importância que quase o equipara ao período dos grandes profetas, ou como a de Moisés e o início do Estado hebraico. Uou, essa é uma declaração e tanto. E isso ocorreu antes do Novo Testamento ser escrito. Portanto, embora Roma tivesse conquistado a Grécia, a filosofia grega ainda influenciava fortemente a cultura, a educação e a mentalidade da época. O Dr. Shirley Guthrie era professor de teologia no Seminário Teológico Columbia. Ela provavelmente é mais conhecida pelo livro que é chamado de Doutrina Cristã. Você poderia ir lá para a página 76 e começar a ler no final da página onde eu marquei? Ok. A Bíblia não ensina a doutrina da Trindade e nem a palavra Trindade em si, nem linguagem como um em três, três em um, uma essência ou substância, e três pessoas como linguagem bíblica. A linguagem da doutrina é a linguagem da igreja primitiva extraída da filosofia grega clássica. Então, novamente, como a filosofia grega fez a transição para o cristianismo? Foi porque os primeiros judeus cristãos já haviam sido expostos à filosofia grega? De jeito nenhum. Lembre-se, Chris, que isso surgiu 100 anos ou mais depois de Cristo, e quando veio apareceu por meio daqueles cuja linhagem era pagã, e não dos convertidos do judaísmo. Quintus Tertulianus, mais comumente conhecido como Tertuliano, foi um escritor cristão primitivo muito prolífico de Cartago. Ele nasceu em meados do 2º século da Era Comum. Pelo que li, ele foi o primeiro a introduzir o termo Trindade. No entanto, foi apenas uma introdução ao termo. E o que ele realmente ensinou sobre a Trindade é diferente do que se acredita hoje. Então, se ele introduziu esse termo, isso significa que a doutrina de um Deus trino, na qual somos ensinados hoje, não existia no cristianismo antes de Tertuliano, certo? Correto, Tertuliano era um apologista cristão. Sim, apologética cristã. Tentar inventar desculpas para inconsistências e contradições, em vez de procurar a verdade. Basicamente, sendo assim, Tertuliano introduziu muitas ideias pagãs às práticas cristãs. Tipo o quê? Bem, quando ele batizava as pessoas, ele sempre as mergulhava 3 vezes, ao invés de apenas uma. Ele fez o sinal da cruz, que você deve se lembrar e que se originou na Babilônia, na testa dos adoradores. Ele também ensinou a oferecer ofertas aos mortos. E o fato é que ele livremente admitiu que esses ensinamentos foram adotados de práticas pagãs e que não poderíamos encontrar bases nas Escrituras. Por quê? Ele acreditava que estava achatando a curva da diferença entre pagãos e cristãos, e ele achava que os pagãos achariam mais fácil se juntar ao cristianismo se encontrassem rituais pagãos que eram familiares à igreja. Isso é muito confuso. É verdade. O pensamento grego, e até hoje o pensamento ocidental, foi e é fortemente influenciado por Platão. Ele não foi influenciado por Sócrates? Sim, de fato, Platão foi um dos jovens que Sócrates foi acusado de corromper. Assim, a maioria das pessoas irá identificar o nome de Platão. No entanto, o que eu não acho que a maioria das pessoas percebe é o quão influente realmente Platão foi na formação do pensamento ocidental. Michel Foucault foi um filósofo e escritor francês. Em A Hermenêutica do Sujeito, ele chegou a afirmar que Platão foi um dos fundadores da religião ocidental. Isso realmente quer dizer algo. Durante séculos, o Ocidente foi conhecido como predominantemente cristão. Sendo assim, quando ouvimos o nome Índia, nós logo pensamos hindu ou Oriente Médio, e então já fazemos uma ligação direta com o nome muçulmano. Ser um fundador da religião ocidental significa que ele influenciou fortemente o cristianismo como o conhecemos hoje.
perfeito, e foi exatamente isso que ele fez. Na escola, meus professores de história se concentraram na ideia de Platão de que este mundo é uma espécie de mundo de sombras, ou seja, uma cópia imperfeita do mundo espiritual que é perfeito. Mas não foi só isso que ele ensinou. A ideia de uma alma imortal originou-se principalmente de Platão e que não vem das Escrituras. Então, você está dizendo que os cristãos hoje pensam mais como Platão do que, digamos, como os hebreus? Com certeza. O cristianismo percorreu um longo caminho desde suas raízes judaicas. Mas mesmo assim, a filosofia grega influenciou os judeus e um deles foi Filo. Ele viveu aproximadamente de 20 antes da Era Comum a 50 da Era Comum. Já ouvi falar dele. Algumas pessoas acreditam que seus escritos realmente influenciaram o credo niceno. Isso é verdade? Sim, e aquela luz vindo de Deus que tornou a parte escura em clara. Depois de ouvir isso, eu fiquei curioso e fui pesquisar. E eu acho que eles provavelmente estão certos. Então, temos um dos credos mais fundamentais da cristandade que, em parte, é proveniente de Filo, que foi ele mesmo fortemente influenciado por Platão. Você percebe como isso funciona? Você já ouviu falar de Jaroslav Pelikan? Não, nunca ouvi. Ele era professor da Universidade de Yale. Seu foco era a história do cristianismo, a teologia cristã e a história intelectual medieval, um homem muito culto. Na verdade, ele leu e comentou todos os 38 volumes dos escritos dos primeiros pais da Igreja. Ele escreveu esta série de vários volumes intitulada A Tradição Cristã, a História do Desenvolvimento da Doutrina. De acordo com Pelikan, os neoplatônicos dos séculos II e III fizeram mais do que apenas seguir os passos dos filósofos gregos. Eles também desenvolveram novas ideias. Plotino, um filósofo helenístico do Egito romano, afirmou que existem 3 princípios básicos. Ele os chamou de o intelecto e a alma. Além disso, ele disse que esses 3 eram em essência. Isso soa familiar para você, Cris? Totalmente. Isso é o que os cristãos dizem que a divindade trina é, uma em propósito e essência. Plotino ensinou que o físico é mau, enquanto o espiritual é considerado bom. Agostinho de Hipona, amplamente considerado como um dos mais importantes dos chamados padres da Igreja, parece ter sido influenciado por esse tipo de crença. Ele tornou o sexo quase um pecado, mesmo dentro dos limites do casamento. Sim, um verdadeiro hipócrita. Ele teve um caso durante anos e sua amante até deu à luz a um filho antes de ele decidir que queria se casar com uma herdeira de 10 anos de idade, mas que acabou não se casando com ela. Os estudiosos estão bem cientes de que muitos dos primeiros pais da Igreja foram influenciados pela filosofia grega. Você acabou de ler o que eles tinham a dizer e é óbvio que eles têm conhecimento disso. Como quem? Justin Mártir, Clemente de Alexandria, Teodósio e Tertuliano. Eu li alguns de seus escritos e celeremente ficou claro que nenhum desses homens era trinitário. Sério? Sério. Se você voltar e ler o que eles escreveram dentro de seu contexto, fica muito claro que não. Por exemplo, Tertuliano acreditava que o filho estava abaixo do pai. Justin Mártir era um ariano, ou seja, ele acreditava que o filho foi criado com uma primeira parte da criação. Isso não é crença trinitária. Com base em sua pesquisa, Jaroslav Pelikan acreditava que muitos dos primeiros pais da Igreja eram, na verdade, modalistas em vez de trinitários. Modalistas? Hoje chamamos isso de teologia unicista. É a ideia de que Deus Pai se manifestou em 3 formas ou modos diferentes. Ele era Yahweh no Antigo Testamento, Yahushua no Novo Testamento e agora é o Espírito Santo. O foco dos primeiros pais da Igreja era a teoria do Logos, e não a Trindade. Em outras palavras, eles queriam entender como Yahweh se relacionava com a palavra neoplatônica. A maioria deles claramente não acreditava que o pai e o filho eram iguais, e em vez disso, eles acreditavam que o filho era subordinado ao pai. Isso não é o que a doutrina da Trindade ensina de forma alguma. Separados como estamos por mais de 1.500 anos, nós esquecemos quantas lutas internas havia no início do cristianismo por causa de diferenças de doutrina, e Atanásio I de Alexandria era anti-ariano. Novamente, os arianos acreditavam que Yahushua era um ser criado, subordinado ao pai, e Atanásio se opôs a essa crença. Na verdade, ele estava presente no Concílio de Nicéia e foi citado por Constantino o Grande.
Foi neste primeiro concílio de Nicéia que o credo niceno foi formalizado e onde o anti-arianismo foi estabelecido. Em outras palavras, foi neste concílio do século IV que a exaltação do Filho à condição de pé de igualdade ao Pai foi formalizada na teologia cristã. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que mais tarde o próprio Ário, o entusiasta por trás da teologia ariana, de que Yahushua não era eternamente pré-existente com o Pai, o qual citou a Bíblia e os escritos de vários pais da igreja primitiva para o imperador Constantino. Eu pensei que Ário tinha sido exilado depois que ele perdeu no Concílio de Nicéia. Ele foi, mas com o tempo Constantino suavizou sua postura. De qualquer forma, Ário citou a Constantino as escrituras e os primeiros pais da igreja. Na verdade, Constantino voltou atrás em sua posição e exilou Atanásio, o principal sujeito por trás do trinitarismo. O próprio Constantino tornou-se ariano e foi batizado em seu leito de morte por um bispo ariano, Eusébio de Nicomédia. Interessante. Eu não acho que a maioria de nós percebe quantas lutas internas existiram nestes primeiros anos, teologicamente falando. É fácil presumir que a cristandade, como a conhecemos hoje, foi herdada dos apóstolos de uma forma intacta. Mas não é o caso. Assim, algum tempo após a morte de Constantino, logo depois chega Orígenes, que foi muito influenciado pela filosofia grega. Ele ensinou que todos nós éramos almas imortais lá no céu antes de nascermos. Ele também acreditava que no final todos seríamos salvos. Ele possuía uma escola em Alexandria, onde os alunos eram incentivados a estudar filosofia grega. Calma aí, Orígenes não foi excomungado e seus escritos queimados? Sim, foi. Mas o que é interessante é que, na verdade, um sujeito com o nome de Rufino mudou os escritos de Orígenes para ajudar a desocupar a excomunhão após a sua morte. E como você sabe disso? Eu sei deste fato porque ele admitiu isso. Mas, mais do que isso, as citações de Rufino das obras de Orígenes não correspondem aos fragmentos dos escritos de Orígenes que ainda temos. O fato é que o cristianismo apostólico estava envolvido em uma batalha até a morte contra a incursão da filosofia pagã. Eles continuaram a realizar concílios da igreja, onde continuaram a discutir o modalismo, ou teologia da unidade, o arianismo, o unitarismo, o adopcionismo, o docetismo e outros mais. Eles realmente estavam por toda parte, não estavam? Ah, sim, e lembre-se, quando Constantino legalizou o cristianismo pela primeira vez e que depois supostamente se converteu por razões políticas, ele queria um império unido. Mas como ele iria unir-se ao império se a própria religião que ele queria usar para uni-lo não concordaria com tal ideia? Sim, isso seria meio complicado. E foi quando eles começaram a ter todos esses concílios da igreja. Enquanto Ário afirmava que o filho havia sido criado, Atanásio exaltava o filho a um status igual ao do pai, e os semi-arianos no Oriente pregavam que o filho havia sido gerado, mas que não era eternamente pré-existente. Isso foi realmente uma confusão só, como também muito precoce para tomar uma decisão como essa. Bem, sim e não. É uma questão de posição. Há 1.700 anos nos parece um período muito recente, mas que tinha se passado só 300 anos depois de Cristo. É muito tempo para a filosofia platônica fazer suas investidas. Nesse ponto, a maioria dos cristãos não era de linhagem judaica. Constantino convocou o Concílio de Nicéia por várias razões, e alguns desses nós cobrimos em programas anteriores. Certo. Uma das coisas que eles fizeram foi proibir o uso do calendário bíblico para calcular a Páscoa, e, em vez disso, impôs a Páscoa pagã. Sim, e essa foi uma das controvérsias. Mas não foi a única, e eles também queriam determinar a verdadeira natureza do Filho. Ele era divino? Ele era um ser criado? Ele foi gerado, mas não era divino? Então, basicamente, a teologia foi estabelecida pelo voto popular. Basicamente, embora inclua algumas pessoas que foram enviadas para o exílio. Algumas fontes afirmaram que houve até mesmo alguns assassinatos envolvidos nesta questão. Homens realmente santos, não eram? Bem, no final das contas foi decidido, votado, que Yahushua não era de essência semelhante a Yahweh, mas era de fato da mesma essência. Foi declarado, votado, que o arianismo não era ortodoxo. Houve apenas cerca de 3 homens que se apegaram às suas consciências e votaram contra o conselho e foram imediatamente exilados. Então, ao dizer que Yahushua era da mesma essência, eles o exaltaram ao nível do próprio Pai.
Certo. Eles já tinham então o Deus Pai e agora eles tinham o Deus Filho. E quanto ao Deus Espírito Santo? Na verdade, isso não foi decidido até algumas décadas depois, em 381 d.C. Porém, o que você nunca ouvirá os trinitários admitirem é que o debate sobre a verdadeira natureza de Cristo continuou muito depois do Concílio de Nicéia. O imperador Constantino e seus filhos se converteram à visão ariana e então, cerca de 20 anos após a morte de Constantino, o terceiro concílio de Sírmio acabou declarando o arianismo como a verdade. E tenho certeza de que tudo ocorreu muito bem. Eu não tenho dúvidas disso. É aí que temos a ascensão dos pais da Capadócia, Basílio o Grande, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Eles lutaram para apoiar a doutrina da Trindade. Agora, o que é interessante é que Basílio o Grande e Gregório de Nissa eram, na verdade, irmãos. Seu pai era Basílio, o ancião. Ele foi fortemente influenciado pela filosofia grega e, da mesma forma, moldou o pensamento de seus filhos com essa mesma filosofia. Mais tarde, Basílio o Grande escreveu um documento sobre o Espírito Santo, no qual apresentou como a terceira pessoa de uma divindade trina. Ele afirmou que o Espírito Santo era coigual e coeterno. Seu raciocínio influenciou o Concílio de Constantinopla em 381 da era cristã. Foi então que o cristianismo finalmente obteve sua divindade trina. Os trinitários venceram. Um Deus de 3 em 1 se tornou uma doutrina obrigatória, mas 350 anos depois de Cristo. E isso ocorreu porque todos eles eram leitores de filosofia grega, ou seja, os pais da Capadócia. Eles queriam mostrar como 3 pessoas distintas, com diferentes mentes e vontades, poderiam ser um Deus em vez de 3. E como eles resolveram isso? Bem, eles nunca chegaram a fazer isso. Eles achincalharam com os 3 princípios de Plotino do que é o intelecto e a alma, sendo da mesma essência, mas no final das contas eles tiveram que admitir que não podiam logicamente transformar 3 pessoas em apenas um ser. Bem, você tem que admitir que é uma doutrina um tanto confusa e é até referida no cristianismo como um mistério. Tipo, não faça muitas perguntas, aceite sem entender porque isso é um mistério. Uma coisa a lembrar é que toda essa confusão desordenada de crenças surgiu quando a igreja se afastou do cristianismo apostólico puro para o paganismo. 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Exatamente. Uma divindade 3 em 1 não é um mistério. É uma tolice que vem da filosofia pagã e não das escrituras. É sempre importante garantir que nossas crenças sejam fundamentadas nas escrituras e não em alguma outra fonte. Não saia daí, queridos ouvintes. Quando voltarmos, estaremos respondendo às perguntas de nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Uma das experiências mais dolorosas que qualquer pessoa pode passar na vida é a morte de um ente querido. O pensamento de nunca mais poder vê-la novamente e o medo de que talvez ela esteja observando cada coisa que você faz, somada à crença de que qualquer um que não vá diretamente para o céu deva estar queimando no fogo do inferno, atormentou e aterrorizou inúmeros crentes. 1 João 4, versículo 16 diz: Yahua é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Yah, e Yah nele. Yahua é amor, e essa é a própria essência do seu ser. E isso não muda só porque alguém morre, ou mesmo quando alguém morre e que ela não era um crente. O caráter de Yah permanece o mesmo. Em Malaquias 3, versículo 6, o pai declara, abre aspas, porque eu, Yahua, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se você gostaria de saber o que as escrituras dizem sobre a morte, visite nosso site. Temos artigos, vídeos e programas de rádio que revelam a verdade sobre o que acontece após a morte. Este belo estudo revela um aspecto anteriormente mal compreendido do caráter do Pai, e o que ele evidencia é um incondicional amor por seus filhos. Visite-nos hoje, você pode confiar no amor do Pai na vida e na morte. Olha, acho que esta é a primeira vez que recebemos uma pergunta em nossa caixa de mensagens diárias de... Bem, vamos ver se você consegue adivinhar.
Você está doido para aumentar meu conhecimento de geografia, não é mesmo? Nossa pergunta hoje vem de um país que tem 30 idiomas diferentes e é o lar do deserto mais antigo do mundo. Quais países o deserto do Saara compreende seus limites? Eu não disse o maior deserto do mundo, eu disse o deserto mais antigo do mundo. Bem, então você me pegou, pois eu não tenho nem ideia. Namíbia. O deserto do Namibe é considerado o deserto mais antigo do mundo e o país tem 30 línguas diferentes. Que impressionante! Eu não sabia disso. E então, que pergunta temos hoje da Namíbia? Eu acho que essa pergunta é importante para cada um de nós. Moses, de Walvis Bay, escreve: saudações, irmãos, no nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Yahushua. Minha esposa e eu recentemente tivemos a bênção de ser pais pela primeira vez e queremos criar nosso filho para Yahuwah. Existem alguns princípios bíblicos que devemos ter em mente ao criarmos nossos filhos para Yah? Que pergunta ótima! Vou ser honesto com você, Chris, que embora minha esposa e eu certamente quiséssemos fazer o certo com nossos filhos, devo admitir que nunca realmente pensei sobre princípios bíblicos específicos que nos auxiliassem na criação deles. Sim, e também concordo com você. Agora, eu gostaria que tivéssemos tido esse pensamento. É uma ótima pergunta, e mesmo que nossos filhos sejam um pouco mais velhos, ainda podemos aprender e usar esse conhecimento mesmo já sendo pais, bem como nas nossas próprias vidas. Então, princípios. Quais princípios bíblicos são importantes para criar filhos nos caminhos do Senhor? Bem, eu diria que ensinar a uma criança que o propósito da vida é dar glórias a Yah é um princípio fundamental. Você está com seu laptop aberto? Você poderia, por favor, ler 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Isso é algo que todos devemos ter em mente. Ok. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Yah, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois glorificai a Yahuwah no vosso corpo. Fomos comprados por um preço e resgatados por um grande custo. Saber disso e saber o quanto somos amados é algo que ajudará a incutir uma autoestima saudável em qualquer criança. Não estaremos semeando vaidade, mas uma autoestima saudável que leva ao amor por Yah. Nós amamos muito porque também fomos perdoados de uma forma sem precedentes. Certo. Agora abra 1 Timóteo, capítulo 3. Aqui, Paulo está falando sobre as características que uma pessoa deve ter quando deseja ser um líder na igreja. Mas esses exemplos de atributos devem ser verdadeiros para todos os crentes. Você já achou? 1 Timóteo 3, versículos 1 a 7. Ok. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Esse último tem a ver com boa reputação e evitar a aparência do mal. Essas são todas as coisas que qualquer pessoa, homem ou mulher, deve estar ciente ao viver para glorificar a Yah. Abra agora em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículos 7 e 8. Isso é algo sobre o qual não falamos muito, mas é um dos princípios da vida como cristão. E se uma criança entende isso enquanto está se desenvolvendo, ele ou ela não ficará assustado ou desanimado quando isso acontecer, e esse é o preço que implica seguir a Cristo. Diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo e Yahushua, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
Seguir a verdade, independentemente do custo, é um princípio muito importante que deve ser instigado desde a infância. Mas como fazemos isso? Bem, uma maneira é ensinar nossos filhos a ter uma mente independente e não se preocupar com o que as outras pessoas pensam deles. Se educarmos nossos filhos para se preocupar com o que os outros pensam, como eles terão a coragem de defender a verdade quando o mundo inteiro estiver unido contra ela. Criar uma criança para não ter medo da opinião dos outros é um dos maiores presentes que você pode dar a seus filhos. Esse é um bom ponto. Obviamente que Daniel e os pais de seus 3 amigos incutiram essa lição em suas mentes. É assim que eles foram capazes de permanecer fiéis, mesmo em um tribunal pagão. E isso começou logo quando eles pediram os alimentos simples e saudáveis que costumavam comer em suas casas. Eles sabiam que não seriam capazes de manter uma mente clara se satisfizessem seus apetites. Novamente, esses são princípios que foram ensinados por seus pais na infância. Outro princípio que aprendi com minha esposa e que é poderosíssimo é: se você vai cometer um erro, sempre erre pelo lado da misericórdia. As crianças aprendem pelo exemplo. Se você for duro e implacável com eles, provavelmente não acreditarão quando você lhes disser que seu Pai Celestial é amoroso e misericordioso. Muito boa dica. Como pais, todos cometemos erros, mas precisamos lembrar que o tipo de pais que somos para nossos filhos é como eles verão como Yahweh age conosco. Se formos severos, intolerantes e inacessíveis, é assim que eles verão a Yah. E se formos pacientes e misericordiosos com nossos filhos quando eles pisam na bola, eles verão da mesma forma Yah como paciente e misericordioso. Um princípio que acredito ser muito importante é ensinar as crianças a sempre levar a Yah seus problemas e lutas, mesmo em uma idade precoce. Filipenses 4:13 diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." Que ótima maneira de fortalecer a fé de uma criança e ensiná-la todos esses princípios. Realmente é. E mais 2 coisas. Primeiro, ensine seus filhos a sempre ter uma atitude de gratidão. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Yah em Cristo e Yahushua para convosco. Perfeito, porque quando mantemos uma atitude de gratidão, nossa fé se fortalece e veremos oportunidades que, se estivermos focados no negativo, as perderemos de vista. E, finalmente, ensine seu filho a diferenciar entre as tradições feitas pelo homem e a vontade de Yah. Ah, essa é muito boa. Muitas pessoas bastante sinceras se sobrecarregam com todas essas definições de justiças feitas pelos homens. E focar nas regras e preceitos feitos pelos homens tira os nossos olhos de Yah e dos nossos semelhantes. E isso realmente se torna um fardo. Mas os preceitos de Yahweh são muito simples e diretos. Você poderia ler para nós Miqueias 6, versículo 8? Eu não preciso procurá-lo na Bíblia, pois já sei de cor. Diz: "Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que Yahweh pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus." Muito simples e claro, e não há nada descrito que envolvam regras e tradições feitas pelo homem. Também está de acordo com o que Yahushua disse em Lucas 10, 27. Amarás a Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são princípios que ajudarão seus filhos por toda a vida a permanecerem fiéis e glorificarem a nosso Pai que está nos céus. Ok, parece que temos tempo para mais uma pergunta. Érica, de Vancouver, British Columbia, no Canadá, quer saber se temos presença nas redes sociais. Temos sim. Você poderá nos encontrar no Facebook, assim como na World Last Chance. Você também pode nos seguir no Twitter. Nós tweetamos atualizações sobre novos lançamentos, bem como as últimas notícias de acontecimentos por todo o mundo, pois se aplicam ao cumprimento de profecias para esses últimos dias. Compartilhar os tweets é uma ótima maneira de divulgar tudo o que está acontecendo de uma forma rápida, direcionando a mente de todos para as coisas de valor eterno. Tudo bem, uma última pergunta. Kurt, de Linz, Áustria, escreve: existe uma habilidade especial que nós, como crentes, devemos nos concentrar em particular se quisermos vencê-las com êxito? Na verdade, há sim. Lembre-se de que a salvação é um dom e, portanto, nossos esforços para vencer devem ser feitos da maneira certa. Ninguém entrará no reino eterno de Yah por seus próprios esforços. Então, no que devemos nos concentrar? Edificar nossa fé na palavra de Yah.
1 João 5, versículo 4 nos diz que todo o que é nascido de Iá vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Concentre-se no caráter de Iá. Conhecê-lo é amá-lo, e assim sua fé crescerá. Uma vez eu li em algum lugar que a fé é uma planta que cresce rapidamente se ela for cultivada. E eu levei essas palavras bastante a sério. Fiquei realmente surpreso com a rapidez com que a minha fé se fortaleceu quando adquiri o hábito de escolher seguir a Iá pelo que ele diz por meio de sua palavra. Continue enviando suas perguntas e comentários, sempre gostamos de ouvir de você. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Você também poderá dar uma olhada nas perguntas e respostas em nosso site. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Iá. Victor foi atraído para o dinheiro fácil do tráfico de drogas por volta dos 20 anos de idade. Na década de 1990, ele comandou uma grande operação de drogas contrabandeando drogas ilegais para a Ásia Central. Entretanto, em 1996, seu império de drogas ruiu quando as autoridades o pegaram com 4 quilos de heroína. Parecia o fim do mundo para ele, mas foi a partir desse ponto que Yahua começou a agir em sua vida. Já na prisão, seu colega de cela tinha consigo uma cópia do Evangelho de São João, que sua mãe lhe havia enviado, e a emprestou a Victor. No princípio, Victor não mostrou nenhum interesse pelo livro, mas finalmente, uma noite em que ele não conseguia dormir, ele decidiu abrir e lê-lo por alguns minutos. Porém, ao ler alguns versos, ele desistiu da leitura, uma vez que ele não conseguia entender o que aquelas palavras queriam dizer. Depois de mais algumas noites sem dormir, Victor tentou novamente. Enquanto lia, o espírito de Iá começou a trabalhar em seu coração. Ao olhar para o passado, Victor relata que ele não sabia nada sobre a oração, mas mesmo assim, ele clamava a Yahushua dizendo: "Sabe, Senhor, eu não tenho certeza se você existe, mas eu gostaria de obter a vida eterna, como também passar pelo novo nascimento." Ao lembrar daquele período sombrio de sua vida, Victor diz: "Continuei lendo a Bíblia sozinho em minha cela, sem nenhum cristão para que eu pudesse compartilhar meus temores. Era só eu e o livro." As mudanças em sua vida logo se tornaram visíveis. Quando alguns outros presos lhe ofereceram drogas, Victor conseguiu ver claramente pela primeira vez o que elas representavam. Ele viu que as drogas representavam a morte, enquanto o Evangelho de Yahua oferecia vida. Assim, ele decidiu escolher a vida e recusar as drogas. Não muito tempo depois, Victor adoeceu. Os médicos descobriram que ele estava com uma doença bastante grave e que ele tinha apenas cerca de 1 ano e meio de vida. A maioria das pessoas se sentiria arrasada com uma notícia como essa, mas Victor não. Seus companheiros de prisão ficaram chocados porque, em vez de medo, Victor demonstrava paz. Uma vez que ele havia entregado seu coração a Iá e confiava que, quer vivesse ou morresse, sua alma estaria segura nas mãos de Yahua. Porém, para surpresa de todos, Victor não veio a óbito. Ele viveu o suficiente para cumprir sua sentença. Muitos condenados, libertados da prisão, voltam à vida que viviam antes, mas com Victor a história foi diferente. Ao ter uma segunda chance em sua vida, ele decidiu que queria trabalhar para Yahua. Esta era uma proposta desafiadora. O Tajiquistão, onde vive Victor, entrou para a lista mundial de perseguição de 2017 dos 50 países mais perigosos para os cristãos. No entanto, Victor está empenhado em compartilhar as verdades que, por meio de Yahua, lhe trouxeram paz e alegria. Quando li a história de Victor, eu pensei em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 19, que diz, abre aspas, "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Yahua, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Yahua estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Seu passado não importa se Yahua é o seu futuro. O que quer que você tenha feito, ele pode te perdoar se você estender-lhe a mão e aceitar seu presente de salvação. Na verdade, ele espera com ávido desejo de aceitar todos os filhos de Adão que se voltem a ele com fé. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las."
Então, eu tenho uma pergunta para você, Will. Qual você diria que é o propósito por trás dessa enorme heresia de um Deus 3 em 1? O que eu quero dizer é que, para uma doutrina baseada no paganismo vir a ser aceita como um fundamento de um dogma cristão, é um passo enorme. Eu sei que Satanás quer que as pessoas se percam, mas ele não é bobo. O que ele está tentando realizar promovendo tal doutrina? Você pensaria que a própria estranheza disso e as óbvias autocontradições teriam sido suficientes para despertar a muitos até o presente momento quanto à tolice dessa crença, mas que ela dura quase tanto tempo quanto o próprio cristianismo? Essa é uma pergunta muito perspicaz. Na verdade, há uma série de razões para isso. Nós não temos tempo para entrar em todas elas, mas talvez em um programa futuro possamos abordá-las. Mas uma razão tem a ver com as trindades pagãs que discutimos. Em muitas dessas trindades havia um pai, uma mãe e um filho. O que é interessante é que, embora eles começassem suas jornadas como sendo trindades, muitas vezes o pai era colocado de lado, ou seja, ele não era mencionado. E a mãe e o filho eram adorados sem o pai ser considerado nessa adoração. Em última análise, é isso que essa horrível heresia faz. E podemos ver isso no cristianismo. Isso é verdade. Lembro que quando era criança, eu sempre fui ensinado a orar a Jesus. Cantávamos sobre Jesus e sobre ele ser amigo das crianças. Mais tarde, ele se tornou um amigo dos pecadores. Cantávamos sobre seu amor, sua bondade, seu nascimento, sua morte, seu retorno, e assim por diante. Mas e o Pai? Ele era visto como trovão, relâmpago, medo e julgamento. Diante do terrível trono de Jeová. Sim. E para os católicos romanos e as igrejas ortodoxas, eles têm Maria, e eles até oram a ela em vez do Pai. Em sua essência, a Trindade desvia a atenção de Yahweh e seu real sacrifício no Calvário. Essa atenção desviada é colocada no Filho ou em sua mãe. E claro, nós o amamos por tudo isso que ele fez. Nós nos sentimos mais próximos do Filho e pensamos que ele nos ama porque, afinal, ele sofreu e morreu por nós para acalmar um Deus irado, certo? Sim, e essa é a mensagem que é passada. Bem, o raciocínio é simples, diabolicamente eficaz, mas em última análise simples. É um fenômeno perceptível que a gratidão desperta o amor em nossos corações. À medida que o amor e o terno cuidado do Pai por nós são vistos e reconhecidos, nossos corações endurecidos pelo pecado são abrandados e sentimos gratidão. Isso, por sua vez, inspira mais confiança e ainda mais amor. Mas quando todo o foco está no Filho, o que acontece? Começamos a ver o Pai como um Deus distante e irado, e que deve ser apaziguado. De uma forma muito real, a Trindade desvia a atenção de Yah, mas que ao fazer isso também desvia a adoração dele. Ao dividir o Deus único em três, Satanás pode mudar o foco para o Filho humano de Deus. Sim, Yahushua não tinha pecado, mas era totalmente humano. Então, idolatria. Idolatria disfarçada de uma verdadeira devoção. Independentemente do que digam, os cristãos hoje, pelo menos os cristãos trinitários, não são monoteístas. O verdadeiro monoteísmo significa que você adora somente a Yahweh. Você não adora o filho humano ou sua mãe. Você adora somente a Yah. Colocando dessa forma, todo esse assunto é muito mais amplo do que eu e acho que a maioria dos cristãos temos percebido. Como já dissemos em programas anteriores, a batalha final é sobre a adoração. Por quem você obedece revela quem você adora. E quem você adora revela qual supremo Deus governa sua alma. Isso é importante porque quando o mundo inteiro estiver unido contra a verdade, você terá coragem de permanecer na verdade e somente nela. A única maneira que qualquer um de nós pode fazer isso é se nossos corações estiverem escondidos com Cristo em Yah. Todos os enganos e ilusões de Satanás são criados para conquistar almas e levá-las para longe de Yahweh, e a doutrina pagã da Trindade não é diferente. Obrigado, Will. Essa discussão de hoje foi muito reveladora. Meu apelo aos nossos ouvintes é simplesmente este. Por favor, estude isso de uma forma pessoal. Já dissemos isso antes e vou dizer de novo. O Will e eu e toda a equipe da WLC não esperamos que você simplesmente acredite em nossa palavra. Estude as escrituras, estude a história do desenvolvimento do pensamento ocidental e de sua religião. A verdade é muito importante para apostar todas as nossas fichas em coisas vãs. Precisamos saber a verdade porque a verdade nos libertará. Junte-se a nós novamente amanhã e até lá,
E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo. E após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade. E o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.